Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai usar o teste da segunda derivada para determinar os pontos de máximo, mínimo ou cela da função de duas variáveis z de xy igual a 3y² mais x³ menos 3x. Bom, para determinar os pontos críticos dessa função, o primeiro passo é calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, para depois seguir com o processo que o teste indica para encontrar e classificar esses pontos. Bem, a derivada com relação a x dessa função vai ser da primeira parcela, quando eu derivo em relação a x, sobra 3y². Nessa segunda parcela aqui, quando eu derivar em relação a x, a derivada fica 3x². E a última, derivada de menos 3x em relação a x, menos 3. A derivada parcial em relação a y vai ficar derivada de 3y² em relação a y é 6yx. Essas duas parcelas, x³ e menos 3x, não tem y, então é como se eu fosse derivar uma constante. Aí a derivada da constante é zero. Bom, o próximo passo é resolver o sistema 3y² mais 3x² menos 3 igual a zero e 6yx igual a zero. A solução desse sistema são os pontos críticos que depois eu vou classificar em máximo, mínimo ou cela. Dessa segunda equação aqui, eu tiro que para que 6y vezes x seja zero, ou o x é zero ou o y é zero. É a única chance disso aqui ser verdade. Aí eu vou substituir essas duas possibilidades nessa equação aqui. Então, primeiro, se o x for zero, o que acontece na equação de cima? Na equação de cima vai zerar essa parte aqui, fica 3y² mais 0 menos 3 igual a zero. Ou seja, 3y² igual a 3, y igual a mais ou menos 1. Então, dessa possibilidade, eu tenho dois pontos críticos. O ponto que a coordenada x é 0 e a coordenada y é 1, e o ponto onde a coordenada x é 0 e a coordenada y é menos 1. Bom, a gente só testou essa possibilidade aqui, né? Então, agora precisa verificar essa segunda possibilidade, substituir nessa equação aqui e verificar que outras possibilidades para os pontos críticos nós temos. Então, se eu tiver y igual a zero, segue da primeira equação, a primeira parcela fica zero, a segunda fica 3x² menos 3 igual a zero. Então, eu substituí nessa equação aqui. Daqui eu tenho, então, 3x² igual a 3, e, de novo, as possibilidades são x mais ou menos 1, parecido com o anterior. Só que agora, então, os pontos, se a primeira coordenada for 1 e a segunda 0, e a outra possibilidade é a primeira coordenada ser menos 1 e a segunda 0. Então, tem 4 pontos aqui que eu vou testar para classificar em máximo ou mínimo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é encontrar a matriz hessiana para poder substituir esses valores. A matriz hessiana é dada pela seguinte expressão. Na primeira entrada, vem a derivada segunda em relação a x. Então, aqui eu tenho que calcular a segunda derivada da função em relação à variável x. Aqui eu vou calcular a derivada de segunda ordem mista. Primeiro eu vou derivar em relação a x e depois em relação a y. Aqui vem a derivada mista em relação a x, em relação a y, depois em relação a x, e aqui a derivada segunda ordem em relação a y. Então, eu tenho que calcular essas quatro expressões aqui, e depois que eu substituir em cada um dos pontos que eu determinei antes, os pontos 0, 1, 0, menos 1, 1, 0 e menos 1, 0, e calcular esse determinante aqui, eu vou poder classificar os pontos em máximo, mínimo ou cela. Então, quem são as expressões que eu vou
colocar nessas entradas. A derivada segunda de z em relação a x vem daqui. A gente já sabe quem é a derivada primeira, então eu vou derivar mais uma vez em relação a x essa expressão aqui. Essa derivada é zero, porque não tem x. Aqui vai ficar 6x. Então, 6x nessa primeira entrada. Para colocar aqui, eu vou derivar em relação a y a derivada que eu já conheço em relação a x. Então, nessa expressão aqui, agora eu vou derivar em relação a y. Em relação a y, aqui eu tenho 6y. Os outros dois termos da derivada, quando eu calcular em relação a y, é zero a derivada, pois não tem y aqui e nem aqui. Nessa posição aqui, preciso derivar em relação a x, a derivada em relação a y. Então, eu volto para essa expressão aqui, que é a derivada parcial em relação a y, e agora eu vou derivar essa em relação a x. A derivada em relação a x vai ficar 6y. E por último, eu vou derivar mais uma vez em relação a y, a derivada em relação a y. Então, dessa expressão aqui, quando eu derivar de novo em relação a y, sobra 6x. Certo, então tem 4 pontos para eu testar. O primeiro ponto é o ponto x igual a 0 e y igual a 1. Se x for 0 e y for 1, aqui eu tenho 0, 6, 6 e 0. Qual é esse determinante? Produto da matriz principal, 0, menos produto da diagonal secundária, desculpa. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Se o determinante dá negativo, então esse ponto 0, 1 e terceira coordenada, quando eu substituir 0 no lugar do x e 1 no lugar do y, é um ponto de cela. Próximo ponto. Quando eu substituir agora x igual a 0 e y igual a menos 1, se o x for 0, de novo, a diagonal principal vai ser 0. Se o y é menos 1, agora aqui eu tenho menos 6 e menos 6. O determinante vai ser 0 menos, de novo, menos 6 vezes menos 6, 36. Então, menos 36 é menor do que 0, e por isso, de novo, esse ponto 0, menos 1 e terceira coordenada, quando eu substituir 0 no lugar do x lá na função, e menos 1 no lugar do y, também vai ser um ponto de cela. Terceiro ponto, se o x for 1 e o y for 0, substituindo na matriz, agora se o x for 1, eu tenho 6 aqui e aqui, e se o y for 0, essas duas entradas aqui agora são 0. O determinante dessa matriz vai ser 36 menos 0, que é 36. 36 é maior do que 0. Para decidir se o ponto é de máximo ou de mínimo, agora eu devo olhar o sinal dessa entrada aqui. Como o sinal dela é positivo, então o ponto vai ser de mínimo. O ponto x igual a 1, y igual a 0, e a imagem desse ponto pela função vai ser um ponto de mínimo. E o último ponto, que é o ponto x igual a menos 1, y igual a 0. De novo, substituindo na matriz, agora x é menos 1, então aqui e aqui vai ficar menos 6. Menos 6 e menos 6. Como y é 0, essas duas entradas se anulam. Esse determinante agora fica menos 6 vezes menos 6, de novo, 36 menos 0, que é 36. 36 é maior do que 0. Então,
Se o determinante deu positivo, o que vai dizer se é máximo ou mínimo é o sinal desta entrada. Como essa entrada é negativa, esse ponto vai ser um ponto de máximo. Então, o ponto x igual a menos 1, y igual a 0 e imagem de menos 1, 0 é máximo. Então, a gente encontrou 4 pontos críticos, esses aqui, substituiu na matriz hessiana e classificou em 2 deles acabaram como sendo pontos de Cella, um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Essa terceira coordenada que eu deixei indicada nos 4 pontos, a gente calcula substituindo os valores, por exemplo, nesse cara aqui, 0, 1 e z de 0, 1, na função original. Então, a terceira coordenada desse ponto aqui, por exemplo, vai ser 0, 1. Se o x for 0 aqui, anula esta, essa e essa. Então, a terceira coordenada é 0. A mesma coisa eu posso fazer para os outros 3 pontos, substituindo os valores x e y sempre na função original para determinar a terceira coordenada do ponto.